E aí esse mês, como no dia 21, eu já havia falado isso, foi o dia do policial militar e do policial civil. Este mês nós escolhemos um policial militar representando aí a todas as forças de segurança do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. Nós vamos entrevistar o 3º sargento da Polícia Militar, Sargento Tairone, né, Berg? Que muito nos orgulha aqui com a sua presença. Berg, traz aí o Francisco Tairone Gomes da Cruz aí na tela para a população aqui acompanhar. Tá ali o homem, rapaz, o homem que resolve conflito. Aí é o homem da solução, né? Ah, se nós tivéssemos pelo menos uns 1000 Tairone na corporação da Polícia Militar aqui do estado do Ceará. Tinha um bocado de problema resolvido. Tairone, boa tarde, seja bem-vindo. Mas antes, Tairone, de iniciar a entrevista e lhe dar o espaço para você desejar aí uma boa tarde a todos, as felicitações a todos, eu quero só ler aqui um breve currículo, porque eu sei que tem mais coisa, mas é só mesmo para você ficar bem informado, como eu disse. 3º Sargento Francisco Tairone Gomes da Cruz, natural de Crateús, ingressou na Polícia Militar no ano de 2010, sendo promovido às graduações de cabo e 3º Sargento por merecimento. Comportamento atual na PM do Ceará é excelente, tem medalha José Martiniano de Alencar, ano de 2014, medalha General Assis Bezerra, ano 2016, elogio individual do Comando Geral no combate em assaltos a banco, no ano de 2015, elogio por trabalho realizado em boletim pela PM do Ceará, feito pelo Ministério Público, barreta de comportamento da Polícia Militar do Ceará, ótimo e excelente. Curso de operações táticas, está aqui a cereja do bolo, Berg Brito. Curso de... Me perdi aqui, Tairone, fiquei emocionada com a formação do homem, mas é porque quando fala em operações táticas, rapaz, a gente fica logo todo se tremendo. Aí está aqui, curso de operações táticas rurais, Cotá, ano 2017, curso de promotor de policiamento comunitário, ano 2010, curso de habilitação de sargentos, ano 2022, destaque operacional, BEP, Cotá, viu, Berg Brito? Brinque com o homem, você passa por ele na rua e não bata continência não, para você ver o que é que acontece. Destaque operacional no ano de 2024 do 13º Batalhão e recebeu de uma forma muito justa e assertiva a comenda Câmara Municipal de Itauá, medalha vereador Francisco Soares de Carvalho, ano de 2024. E com esse currículo exemplar, com esse trabalho impecável que presta ao estado do Ceará, através da gloriosa Polícia Militar, a gente chama aí o nosso 3º Sargento Francisco Tairone Gomes da Cruz, o famoso Tatá, né? Quando a bandidagem escuta Tatá, fica logo agoniada. Boa tarde, Tairone, seja bem-vindo e desde já, feliz aí dia do policial, né? Exatamente, Solani. Boa tarde a você, boa tarde ao Berg, a todo mundo aí da produção, boa tarde a todo mundo que nos acompanha nesse exato momento. Desejar um dia maravilhoso, já iniciando o mês de maio, né? O mês de abril passou rapidinho. Aproveitar para parabenizar todos os policiais, militares e civis, né? Por esse mês, por esse dia 21 que comemoramos essa data, né? E dizer que as polícias elas estão aí para trabalhar pela população, né? Em nome do Estado, para garantir a segurança e o direito de vida das pessoas. Tá aí, né? O Tairone já deu aí o nosso boa tarde, deixar a apresentadora, né, se encaixar aqui para a gente ficar bem na foto. E aí, o Francisco Tairone, a única coisa que eu esqueci de fazer menção aqui do currículo, que ele se orgulha muito disso, é de ser filho de Francisco Joaquim da Cruz e Maria Conceição Gomes da Cunha. Tairone é só uma criança, Berg Brito, com esse currículo impecável. Tairone é nascido no dia 6 de junho de 1990. Olha aí, Berg Brito, o homem é um menino, né? De 1990. Oi? O Berg Brito querendo ser novo, dizendo que é de 92.
Pois eu sou de 80. Claro que eu estou assim, né, com cara de quem nasceu em 90 também. E aí, com esse impecável currículo, o Tairone ingressou, como eu disse aqui no início, na Polícia Militar no ano de 2010. Tairone, a primeira pergunta que todo mundo quer saber. Desde criança, esse foi seu sonho? Foi a inclinação do seu coração? Foi o desejo do seu coração? Ou você foi assim, foi motivado por alguém da família? Já tinham policiais na família? Conta aí como foi isso aqui pra gente, para chegar ao ponto de hoje nós termos um dos melhores policiais do estado do Ceará, que graças a Deus está no Tauá. Bom, Sônia, de família eu sou o primeiro, né, nessa profissão. E profissão que eu já disse que amo muito, né, independente de algum problema, de alguma questão, mas Polícia Militar é uma instituição que eu aprendi a amar e respeitar. Desde criança, eu, né, meus irmãos, a gente teve uma criação de respeitar as pessoas. Fomos muito bem disciplinados pelo meu pai, pela minha mãe, muito bem criado, graças a Deus. Agradeço também você ter enaltecido esse ponto. Eu acho que um filho ele tem que sempre estar procurando honrar os seus pais, né? A gente sabe a dor de que é de perder um pai, né? Recentemente teve essa situação com você, eu já tive também. Então, assim, mas é um processo natural da coisa, né? Os nossos pais, eles nos criam, nos educam, esperando que a gente honre eles e sejamos pessoas de bem, né? Como você, como eu e como muitas outras pessoas. Eu, desde cedo, sempre procurei manter minha vida voltada ao trabalho, né? Nunca fui esse jovem de estar em farra, curtição. Eu acho que até as pessoas que me conhecem e tal, acho que notam isso. Dificilmente eu sou visto em algum ambiente como festa, aliás, raramente, né? Para não dizer quase nunca. Então, assim, mas essa coisa que eu venho desde criança, né? Então, assim, desde jovem, eu tinha eu era fissurado por farda, né? Eu queria ser militar, ou polícia militar, ou algum tipo de órgão de segurança, forças armadas. Então, aquilo começou a me motivar a estudo, né? Numa época em que mal se falava em concursos públicos. Parece que foi há muito tempo atrás, mas foi agora, né? Por volta de 2005, 2006, que começou a abrir minha mente para isso. Mas eu tive a felicidade de começar a estudar muito cedo, porque era uma preocupação dos meus pais, e terminar meus estudos muito cedo. Com 16 anos de idade, eu já estava fazendo faculdade lá na FAEC de Crateús, né, que era o S, cursando Química, né, licenciatura plena em Química. Então, com 16 para 17 anos, eu já estava fazendo um nível superior. E nesse meio tempo, eu trabalhava pela manhã, né, num ambiente lá que era de locação de imóveis, né? Na parte da tarde, eu era recepcionista numa rádio, lá em Crateús, né? E uma rádio bem conhecida, a Rádio Vale do Poti, né? Então, assim, trabalhava nessa parte da tarde, eu tinha 2 empregos, né? Parecia aquela história do Julius lá do Todo Mundo Odeia o Cris, né? Era 2 empregos, um de manhã, um de tarde, de noite, quando eu saía da rádio, ia para a faculdade. Onde é que me sobrava tempo para estudar, né? No meio da madrugada. Então, a gente ia estudando, buscando realizar um sonho, ou escolas de sargento do Exército, ou soldado da Polícia Militar. E aí surgiu essa oportunidade aí em meados do ano de 2008, né, onde eu prestei o concurso para a Polícia Militar. Naquela época, o auge do Ronda do Quarteirão, né, muitos aí vão lembrar, foi um dia desses, né? E comecei a estudar. Naquela época eu estava uma febre, vi alguns colegas passando no ano de 2006, ficando pronto, mas na época nem idade eu tinha para isso. Tanto que eu comecei a estudar, eu tinha 17 anos ainda. E nessa idade prestei esse concurso, né? Foi chamado uma primeira turma, daí eu fiquei para essa segunda turma, né? Que foi uma felicidade. Cheguei no meu emprego, o pessoal disse: só uma relação aí, chamar na segunda turma para PM. Né? Quando eu sentei, que eu fui olhar, eu já tinha essa expectativa, que minha pontuação tinha sido boa, e lá se confirmou, né? E eu fui chamado para iniciar, né, o recrutamento no início do ano de 2010, né, janeiro de 2010, e foi quando deu início ao meu sonho, né, de ser um policial militar, de ser um militar, e estar desempenhando esse trabalho hoje. E aí, em meados de 2010, né, fui chamado para fazer esse curso de formação, na época lá no 5º Batalhão,
Às vezes eu gosto muito de contar essa história pro pessoal que está comigo, porque foi uma época bem sofrida na minha vida. Eu no interior do estado, acho que tinha ido uma vez em Fortaleza, ainda era naqueles antigos festal, né? Não conhecia nada, matuto mesmo, sabe, seu Leandro? Sei o que Então é eu cheguei em isso. Fortaleza, com alguns colegas, cinco colegas, comigo seis, né? Se tornaram irmãos. E lá a gente foi alocado para fazer o recrutamento lá no 5º Batalhão de Polícia, onde funcionava o comando de policiamento do interior na época, comando de policiamento da capital, banda de música da polícia, presídio militar. Então lá era o local onde a gente foi designado a se formar, né? Mais uma formação boa, né? Conforme a nossa gloriosa Polícia Militar sempre está à disposição de formar grandes policiais. E eu tive essa oportunidade lá, né? Junto com os meus colegas crateuenses, que à época fomos para lá, de ter essas instruções. E foi um tempo sofrido, a gente meio que fez um pacto lá de não aperrear os pais, já que a gente foi só mesmo com a cara e a coragem, né? Abandonando o emprego que a gente tinha e só indo, né? Tem um processozinho que demora, aquele intervalo de documentação, mas aí você dá início ao curso, às vezes atrasa um pouquinho os meses a cair a Bolsa Auxílio, que é normal, é questão de administrativa. E esse meio período aí é o período que a gente sofre, né? O camarada lá novinho, sem ter condições financeiras, tem que depender dos pais. À época a gente quis dar uma, né? Vamos dar uma de peitudo, vamos aperrear os pais, não, vamos se manter aqui. Caveira E no chegamos curso a logo. dividir. Vamos ser caveira do curso logo. Era o curso, era para aprender a ser gente, né? Um miojozinho era dividido por 2 para poder jantar, né? Um pãozinho, um presunto era dividido por 2 para merendar. E aí você sofria. Tem umas fotos minhas aí que eu não tenho coragem de mostrar pro povo, porque o negócio era feio. Sabe? Parecia que tava num campo de concentração, tão mal que tava. Mas foi o sofrimento que foi necessário, né? Para vencer essa etapa da vida e graças a Deus abençoou. E hoje me orgulho de dizer que vou fazer agora 15 anos de profissão, muito feliz pelo meu trabalho, muito feliz pelas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, pelos grandes profissionais que me ajudaram nesse meio período, né? Meio período que eu digo porque ainda estou aí na metade do caminho, quase a metade do caminho, né? E os grandes professores que eu tive e tenho até hoje, né? Conhecendo gente, e todo dia você aprende uma coisa diferente. Tairone, Tauá foi sua primeira cidade ou na escala? Já é a quinta, a sexta? Qual foi a primeira cidade assim que você foi lá para mostrar essa capacidade, essa sua garra, esse seu estilo justo? Eu te conheço não só assim de farda, eu louvo a Deus que eu gozo de uma amizade com a sua pessoa, até porque eu tenho muito respeito por pessoas honestas, por quem valoriza o trabalho, por quem respeita a sociedade. E aí, qual foi a primeira cidade que teve o privilégio de receber o Tairone? Assim, Solane, meus primeiros 3 segundos de polícia foi desempenhando trabalho já na cidade de Itauá, né? Como opção não era a primeira, meu sonho era trabalhar na minha cidade natal, que era Crateús, né? Mas Deus me permitiu vir para Itauá e foi onde eu me encontrei como um profissional. Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu para mim, certo? Porque, como a gente diz, a gente faz planos, Deus tem um plano melhor para a gente. Meu plano era ir para a cidade de Crateús, aí tinha um link lá que a gente preencheu, eram três opções, né? A minha primeira, Crateús, a segunda era Tianguá, eu queria ir para a Serra, ficar no frio, né? Lugar legal. Mas aí na terceira opção era Tauá, que eu fui, nunca andei, acho que eu tinha andado em Tauá uma vez, muito tempo atrás, que era exatamente no estado do Festal que eu falei, que era aqueles jogos escolares, né? Mas passei, eu acho que cheguei a passar um dia. Não conhecia Tauá direito. Mas aí lá nas opções eu fui lotado. Lá no dia da solenidade de ingresso, né? Perguntaram, ó, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Trouxeram mochila para viajar? Sim, senhor. Pronto, vocês vão para Tauá. Quando concluir aqui, tem uma Topic esperando vocês. Já entra na Topic e ainda hoje vocês vão lá para a implantação do Ronda do Quarteirão na cidade. Pronto. Já foi o meu primeiro baque na polícia. O negócio você tem que estar pronto para tudo, né? Do nada, a coisa acontece e você tem que estar à disposição para trabalhar. Então já começou ali de cedo aprendendo como é que funciona. E aí eu tive essa oportunidade de entrar na Topic e já descer para Tauá. Isso acabou a solenidade no centro de eventos por volta de 1h da tarde. Quando deu meados lá de
18h30 nós estávamos entrando na cidade de Itauá, Beira Visão ali, aquele portalzinho de entrada, ainda não era daquele jeito ainda, tinha umas tintazinhas diferentes, um negócio diferente, mas entrei, vi aqueles bodes, eu digo, eita, né? E já tinha 2 viaturas do Honda. Vamos lá, vamos conhecer, né? Aí chegamos no batalhão de Itauá, sem conhecer muita coisa. Aí perguntaram, quem é os, que a gente chama aqui os mais antigos, né? O que tinha mais, um número, vamos dizer assim, menor. Aí perguntaram, eu me prontifiquei, pediram para a gente escolher quem é que ia trabalhar nos turnos, na época era A, B e C, né? E o C, na época, ganhava uma coisinha a mais, né? E eu, no meio do mundo, menino velho, eu disse, não, quero é dinheiro, né? Quero ganhar meu dinheiro. E eu já tinha vendido a única moto que eu tinha para poder entrar na polícia, porque era para poder me manter em Fortaleza, então eu tinha que ganhar dinheiro, tava de pé. Né? Eu digo, eu quero agora conseguir o que eu me propus a fazer, né? Meu trabalho e ter o apoio, a remuneração financeira. E é assim escolhi. Aí, para minha surpresa, naquela oportunidade, disse, ó, você está de serviço já hoje à noite. Né? Hoje à noite você já está de serviço, vai estar você. Pronto. Designaram 2 equipes, 6 homens, 3 policiais em cada equipe. Fomos para a solenidade de implantação, que a época foi ali bem na frente da igreja matriz, na praça, né? O efetivo lá. Um dia eu estava olhando até uma foto desse evento. Em seguida, parte da cidade, última reunião, embarcamos nas viaturas e saímos para trabalhar. Pela primeira vez, os meus primeiros segundos de polícia já foram logo em Itauá. Então, eu acho que metade da minha vida se deu em Itauá, praticamente, né? Com esses quase 15 anos de polícia, vamos dizer que seus primeiros 8 anos de idade, você ainda não sabe nem o que é que tem no mundo direito, né? Então, vamos dividir isso aí ao meio, praticamente eu sou meio tauaense, meio crateuense, mas pelo tanto que eu já vivi em Itauá, eu me considero mais tauaense. E foi isso, meus primeiros segundos de polícia foi aqui. Graças a Deus por isso. E ele falando, Berg Brito, né, que quando eu tinha 8 anos de idade, ele não era nem nascido ainda, né? E Tairone tem uma história interessante, eu acho que você já deve ter escutado falar sobre aquelas invasões que tinham na época, né, na Cibrazen, o pessoal passando fome mesmo na década de 80. Eu fui uma dessas pessoas que passei fome, talvez seja por isso que eu tenho muito apreço por alimento nos dias de hoje, porque eu passei fome na infância. Você já ouviu falar das invasões que tinham, né, na Cibrazen, que eram aqueles galpões do governo. Eu era uma menor infratora nessa época. Eu ajudei o meu pai a invadir a Cibrazen. Eu levei para casa. Eu tô passada, chocada. Uma caixa de bolacha fogosa. Eu achei, balancei, achei a bichona leve. Eu digo, isso aqui dá para levar. Achei até que era isopor, Berg Brito. Quando eu cheguei em casa, que joguei 2 caixas na cabeça, desci ali na 020, na época eu morava ali na placa, desci na 020, a polícia pegando gente, prendendo gente. Eu sempre tive muito apreço pelo meu pai. Eu digo, se prender papai, eu vou junto. Mas eu louvo a Deus que nessa época você não era nem nascido, porque senão, nego velho, tinha sido a primeira emparedada que eu tinha levado. Era na mão de Sargento Tairone. Mas, Tairone, só para descontrair um pouco, eu contei essa história, mas essa história é verídica, viu? Eu tinha 8 anos de idade, eram tempos muito difíceis, mas eram tempos bons, né? Eu tinha meu pai. Das ocorrências, desde quando você chegou aqui em Itauá, das ocorrências que você atendeu como polícia militar, qual foi, assim, o crime que mais te chocou até hoje? Quando você chegou, assim, na cena, que eu sei que você é uma pessoa muito justa, você tem um senso de justiça muito aguçado, você é uma pessoa muito correta, e você é firme, mas ao mesmo tempo você é muito humano, talvez isso torne você esse exemplar policial que você é. Qual foi a cena, assim, o crime que você chegou e viu, assim, que mais te chocou? Você diz, meu Deus, como é que uma pessoa age dessa forma? Bom, Solane, a gente teve a oportunidade, né, de por diversas vezes se encontrar em cenas de crime ou de atender ocorrências que vêm a chocar, né? No momento, a gente sempre procura manter o profissionalismo, sempre tentar atender da melhor maneira possível as ocorrências, tendo em vista que ali já tem pessoas, né, com os ânimos exaltados, às vezes pessoas sofrendo, então a gente tenta manter um certo controle, porém uma certa firmeza. Itauá, né, eu já vi cenas, né, como aquela chacina, né, que teve, acho que estava engano, São Felipe, nome do local, né, em seguida a minha equipe chegou até a situação, os corpos ainda estavam, tinha, se não me engano, morreu uma das pessoas que foram tentar matar,
morreu uma mulher gestante, morreu o pai, morreu o marido, foi uma cena terrível, né? Outra ocorrência que eu tive oportunidade essa de atender diretamente foi no bairro Bezerra de Souza de um pai que estuprou uma filha à época, se não me engano, padrasto, né? Que eu cheguei, a jovem correu, a gente, na época do Ronda do Quarteirão, paramos a viatura na frente da casa, a população já tinha informado qual era a casa, né? Quando eu escutei os gritos, né? Que quebrei a porta, uma jovem, não lembro bem a idade à época, mas não deveria ter mais do que 10 anos de idade, veio correndo na minha direção, né? Com aquele vestidinho e a gente via sangue, né? Na parte de baixo do vestido e nas pernas, né? E a jovem correu, me abraçou, entreguei para o meu companheiro e fui atrás do indivíduo, né? Que tentou fugir pelo muro. Essa segunda parte aí a gente vai dizer só que prendeu e levou para a delegacia, né? Mas foi um momento difícil, né? E o mesmo ainda, mesmo lá no muro, acho que por ver o cara que pratica um negócio desse com a criança daquela, ele não tá nem aí para se agarrar com polícia, para matar a polícia. Se uma enteada dele ali, salvo me engano, enteada, eu era filho, ele tem coragem de fazer um ato como esse, tu imagina um vizinho, um filho de um vizinho, né, uma outra pessoa qualquer. Então, é um tipo de gente que me causa, né, vamos dizer assim, a náusea. Indivíduos que praticam atos contra crianças, contra idosos, contra animais. É o tipo de ocorrência que eu, particularmente, se eu pudesse escolher, coisa que eu não posso, né, eu escolheria não presenciar muito, porque eu sou uma pessoa que respeita muito os idosos e tenho apreço, né, até porque a gente tem pai, tem mãe, tem vô, tem vó, né, e vai chegar também essa idade. Crianças, que para mim são seres puros, né, e animais, que não tem maldade nenhuma com ninguém. São as ocorrências que eu detesto, né? Eu detesto atender, mas não tenho escolha. Mas tive esses casos. Aqui, se eu for te falar, recentemente a gente tem casos terríveis, né? Como de uma casa que eu entrei e recentemente, agora já acho que esse ano, né? Encontrei uma criança brincando numa cama com um preservativo, um gatinho, né? E você vê um indivíduo que é a mãe, entendeu? Ainda se achar que está certa, que errado é a polícia. Então, são tipos de ilegalidade que ela diz assim, que a gente cometeu um erro porque ele entrou na casa. Esse tipo de ilegalidade eu não tenho problema nenhum em responder, até porque um caso de uma criança dessa daí, do jeito que ela está ali exposta, para qualquer indivíduo embriagado vir estuprar uma criança daquela dali, criança 6 anos, 7 anos, inocente, brincando com o gatinho, sabe nem o que é um preservativo daquele dali. Então, assim, é o tipo de ocorrência que realmente me causa náuseas. Mas tem muitas, né? A gente escolhe algumas aqui para falar, mas são várias. Em tela, o caso dessa criança que qualquer cidadão de bem, qualquer pessoa com bom senso, com um mínimo de responsabilidade, adentra uma casa como essa e procura proteger a criança até que chegue às autoridades. Isso é inquestionável. Só não fica indignado com a situação dessa quem não tem caráter, quem não tem um pingo de honestidade, quem já perdeu totalmente a humanidade. Mas outra pergunta, que foi até uma pergunta do nosso Berg Brito, ele disse que tem a curiosidade de saber se você lembra, recorda, dentro de tantas ocasiões que você já atendeu, de tantas operações que você já participou, porque seu currículo aqui é muito bom, qual foi a sua primeira ocorrência com a farda gloriosa aí do Ceará? Você lembra? A Ronda do Quarteirão, né? A gente era muito normal atender muitas ocorrências, né? Mas lembro, sim, inclusive, a verdade seja dita, nessa ocorrência, era uma ocorrência de Maria da Penha, aqui no bairro Aldeota, né? Na época, acho que, salvo me engano, nem era bem isso a lei, ainda ela estava meio que ali se arrastando, mas era uma ocorrência de vez de fato entre um casal, né? A mulher tinha sido agredida, ali próximo ao antigo, acho que é antigo, né? Não sei se está funcionando, o Clube do Vilmar, perto daquela quadra ali, e foi a minha primeira ocorrência. Eu lembro que eu tremia mais do que o preso, né? Muito novo, uma situação muito nova, eu pivete ia fazer o quê? 19 anos, você imagina um menino de 19 anos, não tinha visto muita coisa na vida, e você já começar a se deparar com esse tipo de coisa. Mas eu costumo dizer que a minha experiência de polícia, a experiência de polícia de alguns colegas desse tempo, a gente teve um amadurecimento forçado.
é como você pegar uma fruta, bota dentro de uma sacola, enrola num pano, enfurna ali e espera amadurecer a força, né? Não tem o tempo. Por quê? Porque naquela época era tudo meio diferente, não tinha tanto aquele auxílio, uma pessoa mais antiga para administrar, então era uma coisa muito, né, a gente chegar e botar em prática o que foi ensinado no recrutamento, mas graças a Deus, devido aos ensinamentos, né, devido às instruções que tivemos anteriores, foi possível dar prosseguimento a esses atendimentos de ocorrência. Mas foi essa época muito simples também, a ocorrência, o indivíduo foi de boa, né? A época a gente apresentou na Polícia Civil, e muito melindroso, a gente tinha que ser muito específico, porque as viaturas tinham 4 câmeras, né? Não sei se o pessoal lembra, mas as viaturas do Honda tinham 4 câmeras. Era uma dentro virada para a gente, uma no para-brisa virado para fora, uma dentro do xadrez, outra na traseira da viatura, e ela gravava áudio a 20 metros, né? O entorno dela era uma coisa divulgada, né? Que era feita essa fiscalização, mas graças a Deus foi um tempo que eu nunca tive nenhum tipo de problema, nenhum tipo de trabalho, foi bem tranquilo a minha época de Honda. Porque é um comentário que eu, Sulani, posso fazer. Quem é da corporação, a gente sabe que vocês são mais restritos, né? Vocês têm hierarquias e tudo, mas eu, como jornalista, apresentadora de TV, eu posso fazer. De lá para cá, ao invés da polícia sofrer uma valorização por parte da sociedade, muitas vezes até por parte dos governantes, o que a gente vê é tudo isso andando muito na contramão. Eu falo isso aqui todos os dias, Tairone, não é porque eu esteja na sua presença, mas diariamente eu falo isso, que o nosso Brasil, ele ainda tem jeito. E esse jeito só existe uma forma correta de começar, valorizando as nossas polícias, dando a vocês condições de trabalho. E voltando lá na sua primeira ocorrência, eu acho, Berg Brito, se o cara estiver assistindo, esse cara que foi preso na época, pelo Tairone, estiver assistindo, ele está dando graças a Deus que foi a primeira ocorrência que o Tairone está dizendo que estava se tremendo, porque nem eu acredito. Porque quem conhece hoje a capacidade tática que o Francisco Tairone tem, a capacidade de ação, de campo, de resolução e de resultado que ele traz para a região dos Inhamuns e para a gloriosa Polícia Militar, jamais iria imaginar que um homem desse já se tremeu na vida em alguma ocorrência. Tairone, o nosso programa, ele é só 1 hora de duração, né? Seria uma honra poder passar aqui muito mais tempo conversando com você, até pela admiração que todos nós aqui da Sinal Tauá e do Passando Geral Inhamuns temos por você. A gente tem muito respeito pelas forças de polícia e isso se deve também a pessoas como você que são exemplos para nós, né, que são exemplos para uma sociedade justa. E eu quero lhe dizer, antes de eu trazer aqui para o final da nossa entrevista, Tairone, que eu sonho muito com um dia, e eu peço isso muito aqui no programa, onde as pessoas valorizem mais a nossa polícia, tenham mais respeito e que as pessoas, enquanto cidadão, que nós, enquanto cidadãos que somos, que a gente aprenda a cobrar dos nossos representantes esse respeito por vocês, esse respeito por essa abnegação que vocês têm, muitas vezes até da própria vida, da família, sabe, do resguardar a própria vida para proteger a nossa. Eu, Sulani, eu digo isso aqui, o Berg Brito é minha testemunha, eu tenho pavor de audiência de custódia, eu sou contra. Claro que tem que existir órgãos como a CGD, até porque precisa ter um controle. A gente sabe que nem todo mundo, nem todos os policiais são policiais como você, que tem uma base de família, que gosta do que é correto, que gosta do certo, que gosta do trabalho e que respeita a farda que veste. Só que eu acho que hoje há uma perseguição desenfreada em cima das nossas polícias, sabe? São grupos ativistas, são advogados inescrupulosos e, de certa forma, o sistema favorece. Mas eu, Sulani, quero dizer para você e passar essa mensagem, como parte do povo que eu sou, eu escuto muita gente diariamente, que a gente tem esperança, que isso possa melhorar, que a polícia seja mais valorizada, que os órgãos de controle passem a enxergar, os órgãos de controle da polícia, passem a enxergar verdadeiramente o grande, o essencial e o brilhante trabalho que vocês fazem. E que ao invés de persegui-los,
passe a protegê-los. Esse é o meu sonho e o de muita gente de bem em relação às nossas forças policiais e em relação a uma sociedade mais justa. E antes de encerrar, dito isso, antes de encerrar e abrir para você se despedir aqui do nosso povo, eu gostaria de ouvir de você, Tairone, uma mensagem para quem sonha em ser policial, sabe? Uma mensagem para a sociedade tauaense, das cidades vizinhas que vocês atendem, que já conhece o trabalho da polícia, que já conhece o trabalho da Força Tática, que é onde você está hoje, que a Força Tática é um dos maiores orgulhos da região dos Inhamuns, né? Pelo grande resultado. Eu acho que em termos de equipes, proporcionalmente, eu acho que é a Força Tática que mais dá resultado para o estado do Ceará, é essa aqui, do 13º Batalhão, e baseado nisso, na sua história, em tudo que você já viveu e já ofertou ao Ceará, qual a mensagem que você deixa para a nossa população e para a nossa região, e também para a bandidagem, né? Porque tem que ter o recadinho do coração. Bom, é verdade. Me orgulho muito, Sulani, de fazer parte de uma instituição que é quase bicentenária, né? A Polícia Militar, ela é vamos dizer assim, é um patrimônio, né, da população cearense, né? É uma instituição que sempre esteve ao lado do povo, sempre desempenhou um trabalho para garantir a segurança e a integridade do cidadão de bem do estado do Ceará. A nossa Força Tática, a nossa Polícia Militar, o nosso batalhão na região dos Inhamuns não é diferente disso, né? A Força Tática, como vemos hoje, ela foi iniciada lá por volta do ano de 2013, né? Onde, na época, eu, era soldado Tairone, soldado Teixeira, soldado Nunes, demos início, né, ao trabalho da Força Tática aqui na região. E desde aquela época, a Força Tática ela sempre manteve um nível de respeito à população de bem, de prestação de contas do trabalho que é desempenhado. Com o pouco, a gente sempre procurou fazer o muito, né? Sem muito apoio, que eu digo, mas apoio num ponto de vista em comparativo com outras forças, né, que tem mais aparato, mas sempre a gente, com o pouco que teve, procurou fazer o muito. Hoje não é diferente, né? A gente depende muito, né, de um apoio hierárquico do comando, né? Desde o comando da nossa PM, que tem dado esse apoio, aos nossos comandantes locais, né? A quem cita a pessoa do Tenente Ricardo Feitosa, né? Que é uma pessoa que sempre procurou estar ao nosso lado, desde o início, quando ele veio e me provocou o Teixeira para a recriação da Força Tática. É um ser humano que está ao nosso lado. Então, assim, tudo isso facilita. Como você falou, né, de fiscalização, da fiscalização que tem que haver, a gente trabalha dentro da legalidade, então a gente fica grato de ter essa fiscalização, né? Hoje aqui em Tauá, a gente tem a felicidade de ter o apoio desde a população de bem, aos nossos órgãos de imprensa, né, ao meio político, ao nosso judiciário aqui da cidade de Itauá, né, ao nosso Ministério Público, a nossa Corregedoria, a nossa CGD, que sempre procurou ser justa com a gente. Nunca tivemos problemas envolvendo essas questões, sempre respondemos, né, como é de praxe, né, como tem que ser, e não é à toa que, como hoje eu estava dizendo, respondo diversas coisas, mas graças a Deus, minha ficha está aí, né? E se você entrar, eu zero punição na minha ficha da PM. Então, assim, graças a Deus... E se Deus quiser, vai permanecer assim por muito tempo. Só lhe atrapalhando um pouco, Tairone, uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui, mas que é o grande orgulho, a nossa região, apesar da gente ter esses entroncamentos que chamam, que nós somos... Aqui a gente é rota de fuga para qualquer lugar, porque é tudo interligado, né? Mas aqui em Itauá, graças a Deus e graças a esse grande trabalho que vocês desempenham, acho que desde 2008 para cá é uma cidade tranquila, sem assalto a bancos, sem grandes crimes assim de grandes proporções, e por ser uma região que é totalmente favorável a isso, né? Então, assim, eu precisava fazer esse registro, porque isso é sempre mencionado, sempre que tem algum encontro. Isso é até motivo de orgulho para o próprio estado do Ceará. Apesar da nossa localização, da gente ter uma vizinhança um pouco delicada, nós somos uma região tranquila em termos de assalto a bancos e crimes de maior porte.
Aproveitando aí, recebi uma mensagem agora aqui, mandar um abraço para um dos meus professores também, que eu tive dentro da polícia, na época Cabo Castro, hoje Tenente Castro, tá lá na CGD, para você ver como a gente tem um vínculo de amizade em todos os lugares. É uma grande pessoa, um grande homem com quem eu aprendi muita coisa também, altamente inteligente, um abraço para ele. Solane, aproveitando, né, essa questão que você falou, mostramos um resultado eficiente quando houve esse embate aqui na divisa do Ceará com o Piauí, ali nas proximidades do Parambu, entre Parambu e Quiterianópolis, quando caíram aqueles 4 fuzis. Nos últimos anos, uma das maiores apreensões de arma de fogo já feita, né? E diante disso mostra a capacidade da nossa Força Tática de defender a região dos Inhamuns, de defender o nosso estado do Ceará, porque esses indivíduos vinham lá da região norte do estado, né? E vinham tentar adentrar o nosso estado, né? Mas que vocês foram mencionados em um... Vocês foram, só para fazer o registro, vocês foram mencionados, referendados e agradecidos em pessoa pelo governador do estado do Ceará, no próprio perfil dele, é o Mano de Freitas, né, por esta operação. Exatamente, é o nosso comandante em chefe, né, da Força de Segurança, o nosso governador do estado, veio meio ao público, né, e referendou essa ação, né, mostrando o brilhante trabalho realizado pela Força Tática de Itauá, que assim que tomou conhecimento do caso não pensou 2 vezes, mesmo acionando outras forças mais capazes, né, as quais eu já fiz parte, sei da capacidade brilhante, né, mas naquele momento não tinha muito o que se esperar, né, já estavam vindo e a gente foi lá, né, e fez frente a esses indivíduos, mostrando que por nossa região não passarão. A região dos Inhamuns tem o seu defensor é a Força Tática, é a Polícia Militar, e a Polícia Militar do Estado do Ceará não vai abrir mão de garantir a segurança e a integridade da nossa população. Isso, vamos dizer assim, que simbolicamente e na prática foi demonstrado nessa ação, em que os indivíduos entraram no Estado, né, vindo da fronteira com o Piauí, e de pronto foram rechaçados, né? Infelizmente, tentaram a via mais complexa, que seria o confronto, né? E nesse confronto não há o que discutir, né? Estavam muito bem armados. Diga-se de passagem, naquela ação, eles tinham 2 indivíduos, tinham mais fuzis prontos do que a nossa composição. E mesmo assim, não recuamos, né? E fizemos jus ao juramento que a gente faz, que é mesmo com o risco da própria vida. Então, mesmo com o risco da própria vida, fizemos frente, né? E, infelizmente para eles, levaram a pior nessa ação, mas graças a Deus, né, a dona Conceição recebeu o filho dela de volta em casa, né, e é isso que importa. Cada pai, cada mãe, cada esposa, cada companheira está lá nos esperando e a gente não pode voltar dentro de um caixão, não. Quem quiser que volte, a gente não. O registro também, no dia do post do governador, ele foi questionado pela imprensa sobre essa operação. Claro que a imprensa estava parabenizando, né? Quem não parabeniza uma ação como essa, evitar de entrar criminosos de alta periculosidade e fortemente armados com fuzis, como você disse, uma apreensão jamais vista aqui nessa fronteira feita pela nossa Força Tática. E aí ele foi interpelado, o governador, sobre a operação, ele disse que entre um criminoso de alta periculosidade que resolve enfrentar a gloriosa polícia do estado do Ceará, a polícia militar, entre ele e o policial, que tombe o criminoso. O governador foi enfático e assim, ali, olha, eu fico arrepiada quando eu lembro dessa declaração do governador, porque é isso que o povo quer ouvir, é isso que o povo quer e é isso que o nosso povo merece. A segurança, o pulso firme dos nossos governantes e esse trabalho exemplar que vocês fazem aqui. Mas agora nós vamos para o recado para o cidadão de bem e o recadinho do coração para bandidagem, né? Exatamente, para a população de bem, né? Força Tática está à disposição, Polícia Militar está à disposição, como sempre teve, né? Não é à toa que quando qualquer pessoa, independente dela gostar ou não da Polícia Militar, quando se vê numa situação difícil, desfavorável, é o primeiro que ela pensa, Polícia Militar, né? E diante disso, né, a gente reforça a Polícia Militar, as polícias, as entidades de segurança do município, os órgãos de segurança do Estado estarão sempre à disposição para ajudar a população, para estar fazendo frente às adversidades e procurar sempre defender aquele que se encontra numa situação de perigo.
Mas para isso a gente precisa do apoio da população, né? A gente precisa que as pessoas confiem na polícia, confiem no nosso trabalho. Como hoje pela manhã a gente foi tomar um café da manhã, o cidadão procurou o seu comandante. Tem uma situação assim, assim, assim na nossa rua. O camarada esperou, quando viu a viatura da Força Tática, ele foi especificamente, já chegou me chamando pelo nome. Ou seja, isso demonstra o quê? Que a nossa população, né, eu estou falando aqui da nossa região, ela confia no nosso trabalho, ela respeita o nosso trabalho, e já é uma mudança, como você falou, né, que infelizmente a gente precisa de ter mais esse apoio, mas é algo que a gente tem hoje na região dos Inhamuns, né, a Força Tática. Eu falo Força Tática porque a gente está aqui nesse ambiente nosso, né, então assim, a gente já sente essa mudança. É algo que vai demorar, a gente vai ainda passar um tempo, mas eu acredito que a tendência é melhorar. A gente torce para que isso aconteça, né? Já para as pessoas que vivem à margem da lei, né? Eu creio que já foi mais do que demonstrada essa situação de guerra de facção que dominaram diversas cidades dentro do estado do Ceará, né? Essas facções se formando e lutando entre si, brigando por território, como se fossem donos daquela região, coisa que não são, né? E aqui na cidade de Itauá e nas cidades que fazem a região dos Inhamuns, a gente já demonstrou que aqui não funciona dessa forma, né? Você quer brigar, vá brigar pelo emprego. Você quer brigar por uma terra, você faça por onde comprar ela. Então, assim, demonstramos isso quando iniciou-se uma guerra entre duas facções aqui na cidade, né? E fizemos frente às duas facções, mostrando que aqui não vai funcionar desse jeito. Facção não vai sair expulsando as pessoas de suas casas, não vai sair amedrontando o cidadão de bem. E apesar de que aparece vez ou outra um para falar mal, para criticar, quando você vai olhar é parente, entendeu? Então, assim, e você olha para a região, a Iuaba funcionou assim, facção tentou se instalar lá, a gente foi lá e retirou aquelas pessoas do meio da sociedade, né? Quem se entregou foi preso, apresentado às autoridades, foi feito todo o procedimento que a lei exige, e alguns estão, né, retidos, pagando pelas suas penas, outros não. A nossa polícia militar, aos que não quiseram se entregar, quiseram tentar contra a nossa vida, contra a vida de terceiro, infelizmente já tiveram um outro destino, né? O procedimento já é via hospital, IML e cemitério. Aí é um outro caminho. A gente sempre pretende levar todo mundo preso, apresentar às autoridades e essas pessoas pagarem pelos seus crimes. Porém, alguns não entendem dessa forma, né? Fato é que alguns tentam um embate contra a polícia, né? E a polícia ela não pode morrer. Se a polícia morrer, quem é que vai defender o cidadão, né? Se o Estado perder, quem é que vai fazer frente ao crime? Então, assim, o cidadão sempre tem que estar torcendo pela polícia militar, né? E o cidadão de bem, eu tenho certeza que faz isso. E a gente vai sempre voltar vivo para as nossas casas, porque o risco da própria vida a gente vai sempre colocar. Porém, a gente sempre vai voltar com vida para casa, porque esse é o principal objetivo, para a gente poder lutar no dia seguinte e para poder defender a população. A gente agradece o apoio. Tony, aqui tem muitas mensagens, né? O pessoal aqui agradecendo a Polícia Militar, agradecendo o Tairone, pessoas dizendo que é fã do Sargento Tairone. Aí ó, já dá para montar um fã-clube, né? Eu sou a primeira de carteirinha, vocês já sabem que eu sou sua fã. Gosto de pessoas como você, pessoas aguerridas, pessoas valentes, que brigam pela verdade, que brigam pela honestidade, que brigam para manter uma sociedade justa. E nós aqui da Sinal Tauá, do Passando Geral Inhamuns, que retransmitimos ao vivo pela Trici FM, agradecemos a você por esse momento, mas em especial te agradecemos por todo esse trabalho ao longo desses quase 15 anos que você tem feito aqui por nossa cidade, que você tem feito pelo nosso povo, que você tem feito pela nossa gente. Que Deus possa, Tairone, guardar a sua vida, que aonde quer que você vá, que os olhos do Senhor, do Deus de Israel, que não dorme, a Bíblia diz que Deus não dorme e não dormita, que Ele lhe proteja, que Ele te livre do mal e que Ele sempre te leve de volta para casa em paz, viu? E muito obrigada por tudo, pela entrevista e pelo grande trabalho. E se Deus quiser, logo, logo a gente trará você aqui novamente, porque realmente, Berg, bombou, viu? O Sargento Tairone é sucesso. Quando a audiência estourar, a gente traz o Tairone, né? Muito obrigada, um forte abraço e até qualquer hora, viu? Eu que agradeço, minha amiga. E você sabe do respeito, certo? Do carinho que eu tenho por você,
por todos aí da Sinal. Então, assim, estou aqui, estou à disposição da população de bens. Eu não preciso nem dizer com relação a você sabe que do apreço, né, do carinho que eu tenho por ti. Então, assim, estamos à disposição, eu agradeço as palavras de carinho. Acho que vez ou outra joga aí um veneninho também, né, Sulani? Que não pode faltar. Mas estamos aqui. A mesma rigidez que a gente tem no trabalho, eu sou um ser humano. No meu dia a dia eu sou uma pessoa tranquila, divertida, mas lá no trabalho a gente tem que ser um pouquinho mais rígido, até porque o crime não dá sorriso para ninguém, não. Então a gente também não pode estar mostrando o dente, não. O dente a gente mostra em casa, né? Verdade, Tairone. Pois muito obrigada, foi um prazer.